verdadeiro horror ao autoritarismo. Eu acho que o respeito deveria ser o mínimo que a gente deveria ter nas relações. Todo mundo se respeitar. Então, eu acho que quando eu vou fazer um filme, por exemplo, sobre o nosso esquema social escravagista, do qual eu faço parte, você faz parte, todo mundo aqui nesse país faz parte, seja a empregada, a filha do empregado, o patrão, a patroa, o filho do patrão, em algum desses pontos você está. Eu não quero atacar ninguém, porque eu quero fazer a crítica de tal modo que ela não seja, que ela não tenha respeito. Eu estou mais procurando consciência do que vingança. Eu acho que a minha ideia é dar colo para seja lá o que for, entendeu? Para a individuação de cada um, seja de que maneira for. Então, eu acho que no começo da carreira, acho que o Durval, por exemplo, ele é mais psicológico, apesar de que ele trazia também esse tema da resistência, né, do LP, da casa até, ele, nesse sentido, ele tem a ver com Aquários, né? Mas ele é mais a história da família do Durval com a mãe e tal. E Proibido Fumar também, eu acho que é mais psicológico. Aí eu acho que, conforme eu fui amadurecendo, ele foi se tornando mais social e mais político. A questão da empregada, que está no Que Horas Ela Volta, é algo que me incomoda desde criança. E foi um roteiro que demorou muitos anos para chegar na sua maturidade. E eu acho que eu consegui chegar numa realização de forma, e ele teve um resultado de impacto na sociedade que foi algo, assim, marcante. Acho que tanto para o cinema brasileiro quanto, obviamente, para a minha carreira, né? Então, é claro que isso é um dado que eu agora tenho. Eu acho que quanto mais você for mexer em vespeiro, mais, na verdade, caldo social você tem, mais impacto o filme pode ter. Ou seja, mais utilidade o filme pode ter, né? Porque até o Que Horas Ela Volta, meus filmes eram apreciados por apreciadores de cinema. E o Que Horas Ela Volta levou a coisa para uma outra dimensão, que não era só quem é fã de cinema, e sim a população de todas as classes sociais e de assim, recantos do Brasil, mais longínquos. Ninguém estava só a fim de ver o filme, estava a fim de debater o que o filme trazia, né? Então, eu acho que isso provavelmente é algo que eu vou estar sempre, de alguma maneira, procurando daqui para frente. Olha, eu acho que para o cinema brasileiro ele é um filme evento, né? Ele é um filme que aconteceu uma coisa inédita. Não é só que ele deu público, como ele, justamente, até... Porque o último filme evento teria sido, digamos, Cidade de Deus, né? O Som ao Redor também, mas num escopo menor. E o Cidade de Deus não tinha ainda internet, como tem hoje, né? Então, o fato de ter o download legal acessível, já na segunda semana de exibição, fez o filme... Ele foi uma bomba atômica. Ele chegou... Eu sei porque eu recebi as fotos das pessoas das sessões. Então, eu acho que ele tem uma história inédita de penetração em camadas que normalmente não vão ao cinema por causa da possibilidade do download ilegal. Então, ele se tornou uma referência. Ele se tornou uma referência de mercado, né, de distribuição. E também ele mexeu, o debate que ele trouxe mexeu na estrutura das pessoas. Eu acho que nunca mais vai se olhar para uma empregada doméstica da mesma maneira, porque o filme trouxe o lado dela. Quando eu fui fazer a primeira versão do Que Horas, que na época chamava Porta da Cozinha, foi a partir dessa observação. Isso é um negócio tão poderoso e tão desvalorizado. Ninguém fala disso. A questão da mãe é tipo meio default. Todo mundo tem mãe, esquece, entendeu? No mundo masculino, e aí voltamos à questão da narrativa do mundo, que é uma narrativa masculina, branca e hétero, a mãe é uma favas contadas ali, e o bacana é o quê? Guerra. Então, assim como a mulher faz filme de mãe, o homem faz filme de guerra. Olha que legal, vamos matar todo mundo. Isso é legal, isso dá dinheiro. Isso dá filme com dinheiro, né? Como eu falei, a única diretora mulher que ganhou o Oscar fez um filme de guerra. Então eu falei, não, peraí, vamos começar a construir uma narrativa de valorizar não só a mãe, mas todo o feminino, que está presente tanto na mulher quanto no homem, né? Então foi o início de uma conversa, na verdade, que depois do Que Horas tem vários outros assuntos, que são a questão social.
Mas eu acho que quando explodiu também o debate sobre o feminismo no filme, eu achei muito louco, porque isso não estava em primeiro plano no filme, mas ele estava no nascimento. Por que uma mãe é tão desvalorizada quando esse trabalho é o trabalho mais difícil e mais importante que a gente pode fazer nessa terra? Esse filme ele é todo errático, né? Ele é cheio de buracos, ele tem cena que não... Por exemplo, a cena que ele descobre, né, que a mãe vai ser presa, você não vê. Eu quis... Esse filme eu fiz... ele não é um filme feito após um grande sucesso, ele foi paralelo. Ele foi feito para quebrar, entendeu? Então, desde o tema, né, esse menino, a equipe que era jovem, o elenco que era jovem, ele é um orçamento muito menor. Então, ele é um filme provocativo. Eu queria fazer isso. Eu não queria, eu queria pela primeira vez tentar algo que não fosse perfeito, ou pelo menos tentasse ser perfeito. Eu queria que ele fosse imperfeito, assim. O Durval eu comecei fazendo pequeno, justamente por ser o primeiro filme, eu quis fazer uma coisa menor para eu dar conta. Então, ele é, né, um espaço e alguns personagens e alta voltagem de tensão entre eles, mesma coisa é Proibido Fumar, e de certa maneira a mesma coisa O Que Horas Ela Volta. Agora, eu tenho essa mania de meio de circuito de segurança, meio de fazer você entender aonde você está. Eu lembro na época do Durval que a gente assistiu a um filme chamado Alta Fidelidade, que também se passava uma boa parte numa loja de disco, e cada vez que eles filmavam, eles estavam num ângulo diferente, com uma lente diferente. Você viu o filme inteiro, se você quiser, veja. E você não entendia a loja. Porque ficava variando tanto que não dá... E eu não. E eu falava, não, eu quero que todo mundo entenda que a loja é aqui, que a rua é aqui, que a sala de jantar é ali, assim. Então eu tenho uma coisa meio de colocar o espectador dentro, através dos enquadramentos do espaço, e utilizar o ator ali dentro já do espaço, né? O Que Horas Ela Volta conta muito com o espaço. Agora, ele também tem uma construção meio... O Que Horas meio surreal, se você parar para pensar, que ninguém repara, mas você desce para chegar nos quartos, mas os quartos estão em cima da piscina, a cozinha está acima dos quartos. Ele é uma construção irreal, mas ninguém repara, porque cola, entendeu? Mas se você parar para pensar, aquela planta não tem como fazer. É uma planta inexistente. Eu tenho um método de trabalho que agora eu posso entender assim, que eu ensaio com os atores ou o personagem, mas não as cenas. Então, tipo, como eu falei, a Regina, eu botei ela na cozinha, falei, ó, você faz um bolo, dei Veja, detergente, tá, para ela ir ali comentando e vivenciando assim a cozinha. E assim eu faço com todos os personagens. Eu boto eles numa situação similar, porque eu sinto que quase como se fosse uma coisa meio espírita, deixa o personagem chegar, assim. Depois que o personagem chega, é meio fácil. Eu não deixo eles decorarem o texto. Eu sempre coloco um elemento... Primeiro, peço que usem as próprias palavras, e eu sempre procuro botar um elemento extra de incômodo, assim, invirto, entendeu? A coisa é aqui, não, agora vamos rodar, vai ser ali. De modo que o ator está sempre numa zona de desconforto. Essa zona de desconforto faz com que ele fique muito presente. Então, por exemplo, a Regina, ela comprou meu sistema e ela fez tudo o que vocês viram de maravilhoso, de improvisação. E foi chegando no final, ela começou a questionar isso, porque eu sempre estava, esse texto está ruim, vamos mudar tudo. E ela, no fim, falou, como assim? Aí eu falei, poxa, mas a gente está assim trabalhando há 3 semanas. Ela falou, mas agora eu estou muito cansada. Porque esse sistema de deixar o ator vivo, não dá para ele vir com a lição de casa pronta, ele tem que criar ali. Então, claro, cansa muito mais. Eu acho que eu sou contra as formas de poder. Eu acho que todos os meus filmes trabalham a tentativa, pelo menos, de quebrar a autoridade. Eu sou contra o autoritarismo, eu sou contra uma pessoa mandando na outra. Assim, sou alérgica a isso. Então,
Em alguns filmes termina bem, outros mal, mas sem dúvida todos eles são sobre dominação, né? O Durval, que a mãe tenta dominar e consegue por 95% do filme. Depois, Não é Proibido Fumar, tem aquele cara dominando ela através de frases violentas, mais disfarçadas, né? Depois, no Chamado a Cobrar, tem o bandido dominando ela, ao mesmo tempo ela sendo da elite, dominando o bandido. No Que Horas Ela Volta é a coisa de classe. E no Mãe Só Uma é a moral, os bons costumes, né? Então, se eu acho que tem algo que unifica, é a tentativa de, quando ao quebrar o estereótipo, quebrar também essa noção de autoritarismo. Eu sou pela liberdade. Com aquele estrondoso sucesso do Cidade de Deus, né, que faz mais ou menos uns 15 anos, ficou-se muito valorizado o cinema mais americanizado e mais, enfim, com recursos de imagem caros, né? Cidade de Deus é um filme caro. E isso ficou valorizado. O Fernando Meirelles virou o grande herói do cinema brasileiro por 10 anos. Eu acho que o Kleber, com O Som ao Redor, ele meio trouxe de volta uma tradição de intelectualidade, de crítica e de política, né? De uma certa maneira, ele volta ao cinema novo. E também não é um filme caro, entende? É uma luz simples, não é... Ele foi voltando a um paradigma mais brasileiro. Em seguida veio Que Horas Ela Volta e agora Aquários, né? Eu acho que são esses 3 filmes... Eu não acho que eu influenciei o Kleber, entendeu? Eu acho que o Aquários já estava ali, mas eu acho que, à medida que eles tomam grande proporção popular, eu acho que talvez haja uma influência, por exemplo, nos estudantes, entendeu? Que o próximo cinema, daqui para frente, enfim, que haja uma influência aí, não tanto, né, dos temas, porque daí cada um faz o seu, porque o Cidade de Deus originou uma onda de filme favela, né, chamado até Favela Movie. Eu acho que não dá para fazer uma onda de empregada ou uma onda... Mas eles são filmes que se digam, olha, o cinema serve para pensar, o cinema serve para criticar. Se houver essa tendência a partir desses filmes, eu acho que é muito positivo. Tomara que haja, porque eu acho que num país como o nosso, com tanto problema, o cinema é uma coisa tão cara, é bom que se use ele para mais coisas do que apenas o divertimento.